Meu sonho era ser atleta, né? Em questão do meu pai, sempre jogou bola também. Mas aí, da adolescência, fui crescendo, me envolvendo com outras pessoas, fui me afastando um pouco. Os planos de Luiz Fernando foram interrompidos quando o jovem se envolveu com as drogas. O problema se arrastou por anos até que a família conseguiu dar início a um tratamento. Quando constatado o caso de dependência química, ele vai passar por uma triagem e caso ele tenha os demais requisitos para o benefício, ele vai ser encaminhado para o projeto Justiça Inclusiva. Caso Celobar, Anvisa é responsabilizada por falta de fiscalização no laboratório que produzia o contraste. O produto foi inserido no mercado sem fiscalização, porque se tivesse um controle, tivesse sido bloqueado, confiscado, todas as mortes seriam poupadas, né? Então, o órgão que era fiscalizador não cumpriu com o seu papel. 21 pessoas morreram intoxicadas com a substância usada em veneno para ratos. Outras 300 tiveram sequelas graves. Mais de meia hora de atraso. Mesmo assim, uma candidata a professora em São Paulo conseguiu fazer a prova do concurso. Um tratamento diferenciado que irritou os concorrentes e foi parar nos tribunais. Não apenas houve descumprimento da norma prevista no edital, como também violação aos princípios constitucionais da igualdade e da impessoalidade. Detalhes deste caso e muito mais agora no Via Legal. Seis milhões de brasileiros sofrem com a dependência química no país, segundo a Organização Mundial da Saúde. Álcool, tabaco, cocaína, maconha, crack. Seja qual for a droga, o único caminho para se livrar do vício é o tratamento. E quem toma essa decisão tem direito ao auxílio-doença fornecido pelo INSS. Mas nem sempre é fácil receber esse benefício. No Rio Grande do Sul, uma iniciativa inédita tem ajudado dependentes a resolver o impasse com rapidez. Meu sonho era ser atleta, né? Em questão do meu pai, sempre jogou bola também. Me pôs no Grêmio, fiz parte de um projeto, cheguei a viajar. Mas aí, em questão, né, da adolescência, fui crescendo, me envolvendo com outras pessoas, fui me afastando um pouco. Luiz Fernando ainda era adolescente nessa época. Foi quando o caminho traçado por ele tomou um rumo diferente, mudou de rota. Comecei a enveredar para o outro lado, foi pela questão que eu parei de estudar, né? Comecei a me envolver, a questão de andar descolado, estar no meio das pessoas. Para mim, estar junto com a menininha ali, eu tenho que fumar um cigarro. As drogas viraram a companhia dele. Além de abandonar uma promissora carreira, era o início de um pesadelo para a família. Eu fui buscar ele várias vezes em certos lugares muito perigosos. Ele ficava mais de semana na rua. Eu já busquei ele na penúltima vez, eu busquei ele quase no colo. Ele não tinha força de caminhar. O vício não escolhe idade, cor ou classe social. O drama é vivido de diferentes formas por várias famílias do Brasil. No caso de Naira, o herói da casa perdeu a batalha para o álcool. É uma pessoa que tu admira, né? Meu pai sempre admirei ele. Então, tu encontrar a pessoa naquele estado, sujo, não sabendo aonde ele estava, não tendo noção de como que a vida dele chegou naquele estágio ali, é de cortar o coração, assim, sabe? Por conta da bebida, seu Antônio perdeu o emprego, a autoestima e passou 30 anos refém do vício. Nunca se lembra do que a gente faz, né? Já faz meio escondido já os troços, né? Não guarda data. Além do uso de drogas, Luiz Fernando e Antônio têm algo a mais em comum. Os dois conseguiram a ajuda do governo para dar início a um tratamento. Por lei, dependentes químicos têm direito ao auxílio-doença fornecido pelo INSS. É que a dependência está na lista de enfermidades que incapacitam o trabalhador e, por isso, permite o pagamento do benefício.
Segundo o próprio INSS, no período entre 2006 e 2014, o total de auxílios-doença relacionados à dependência química teve um aumento de quase 300%. E quando eles são negados, a saída muitas vezes é recorrer ao judiciário. Porque esses casos que envolvem dependentes químicos, a gente acabava concedendo o benefício previdenciário para a pessoa e a pessoa, por desconhecimento, por alguma dificuldade maior, não tentava fazer um tratamento para melhorar a sua condição de vida. E acabava o que acabava acontecendo. O benefício era cortado, já que uma das exigências para receber o dinheiro é fazer um tratamento. Na mesa de conciliação, Dona Fernanda sonha em resgatar o filho e a Justiça Federal oferecerá a ele o direito a um benefício assistencial. Ele entra com o processo e, naturalmente, os processos de benefício por incapacidade vêm para a nossa vara para ser feita a perícia médica. Quando constatado o caso de dependência química, ele vai passar por uma triagem e, caso ele tenha os demais requisitos para o benefício, ele vai ser encaminhado para o projeto Justiça Inclusiva. Luiz Fernando conseguiu um acordo. O valor referente ao auxílio-doença será repassado para a mãe dele enquanto o jovem faz o tratamento. Ele já demonstrou que quer largar o vício e deu o passo inicial. Essa etapa é fundamental no projeto. O pagamento do benefício auxílio-doença só é liberado depois que cada paciente procurar atendimento numa unidade da rede pública de saúde. Esse tratamento deve durar pelo menos 1 ano. O primeiro instante ali foi bem interessante, né? Ela me explicou algumas coisas que eu vou ter que fazer, achei bem legais, né? Diversos exames, coisas novas, né? A iniciativa inédita já demonstra resultado. De acordo com a Justiça, mais de 90% dos dependentes que conciliaram permanecem em tratamento. Os pacientes são monitorados a cada 3 meses. Nós vamos frequentemente estar vendo com esse serviço que recebe essa pessoa, se ele se mantém em tratamento, como é que estão as suas condições, se iguais, se melhoradas ou pioradas em relação à sua situação inicial. Se para a Justiça Federal o projeto representa o resgate da cidadania, para as famílias é o começo de uma nova vida. O ápice do projeto é, inclusive, recolocar a pessoa, voltar a trabalhar, enfim, recolocar a pessoa no mercado de trabalho. O sentimento de que a gente está realmente fazendo justiça. A gente não está julgando só mais um processo que vai entrar na fila de novo depois. Que a gente está procurando realmente resolver aquele problema que está sendo colocado. Eu quero meu filho de volta para a sociedade, como ele sempre foi. Que eu nunca perdi a esperança de tê-lo de novo. O pai de Naira, que nós mostramos no início da reportagem, também passa por um tratamento. E a melhora já é comemorada pela filha. Hoje eu consigo ter um pai, né? Que durante 30 anos eu não tive, porque durante os meus 30 anos ele bebeu. Então agora eu posso dizer que eu tenho um pai. Se tu não tiver o real desejo, o desejo real de parar de usar, tu não vai parar. Porque se tiver só a vontade de parar, vontade dá e passa. Entendeu? Então acho que tu tem que ter o desejo de mudar de vida, de querer viver. E é válido viver de cara, é bom. Se o seu estado não conta com um projeto como esse, uma saída é procurar a Defensoria Pública. Foi o que fez uma mãe do Recife. Ela conseguiu na Justiça que a União pagasse o tratamento do filho. Relembre o caso. Arthur sempre foi uma criança feliz, ativa e tranquila. Os pais contam que aos 16 anos ele deslanchou na carreira de modelo e começou a ganhar o próprio dinheiro. O problema é que a liberdade financeira permitiu que ele se envolvesse com o mundo das drogas. Percebi isso bem antes dos meus pais, eu que contei para eles. Avisava para ele, falava para ele não continuar fazendo isso, não ia contar, mas mesmo assim ele falava para mim não contar, mas continuava usando, e chegou um determinado ponto que eu percebi que eu tinha que contar, porque senão eu não sabia mais o que fazer e tinha que contar. No auge da dependência, a rotina ficava restrita ao quarto. Só restaram o videogame e o computador.
Todas as roupas e sapatos foram vendidos para comprar drogas. A mãe conta que os dias eram de desespero para toda a família. Quando ele tinha os momentos de fissura, ele pulava muro, ele chegou a derrubar a porta, quebrar a janela. O laudo psiquiátrico atestava que a situação de Arthur era grave. A família tentou internar o jovem 5 vezes, mas ele sempre fugia. Além disso, não tinha nenhuma clínica em Natal capaz de lidar com um nível tão alto de dependência. Os pais então procuraram a Defensoria Pública, que entrou com um processo e deu certo. A Justiça Federal obrigou a União a pagar o tratamento de Arthur durante 6 meses numa clínica em Pernambuco. É um problema seríssimo, um problema nacional, né, de política pública de saúde, que ela serve essa decisão até de forma como uma medida pedagógica, porque os entes públicos devem começar a observar, olha, o custo talvez seja maior se a gente começar a esperar que o judiciário tome as decisões. Porque, na verdade, a política tem que ser geral. E não a gente está resolvendo pontualmente, porque resolve o problema de um, não resolve o problema de milhares. Com a experiência de quem está há anos sofrendo para resgatar o filho do submundo das drogas, Irene deixa um recado para famílias que enfrentam situações parecidas. Eu acho que a família tem que agir, tem que interceder e procurar ajuda, ir na Defensoria Pública, como eu fiz, e agora o caminho está aberto, né? Vida de concurseiro não é fácil. É preciso abrir mão de muita coisa, ser determinado, perder vários fins de semana. Mais que isso, para ser aprovado no serviço público, além de dominar o conteúdo, é preciso estar atento ao edital da prova e cumprir as regras. Em São Paulo, um congestionamento foi usado como justificativa para uma candidata ter chegado mais de meia hora atrasada na prova. Os concorrentes não gostaram do tratamento diferenciado e procuraram os tribunais. Todos os anos é a mesma coisa. Seja numa prova de concurso ou vestibular, sempre tem um que chega atrasado e outro para registrar os momentos de desespero dos candidatos. Essas imagens foram parar na internet e mostram os segundos finais antes do fechamento do portão. Uma situação que poderia ser evitada. A leitura do edital e a interpretação e o entendimento de todas as regras do edital são de suma importância. Então, se a prova começa às 14, o edital traz: o candidato deverá se apresentar no local de prova 1 hora antes do local determinado para o início da prova. Então, o candidato que chega 10, 15 minutos antes do início, ele pode correr o risco de não achar a sala, de ficar perdido, de chegar no local errado. Então, o edital já tem essa preocupação, sabendo que é recorrente. O atraso é uma coisa recorrente em concurso, prova de vestibulares, etc. E não foi diferente em um concurso para professores da Universidade Federal de São Paulo. Em Osasco, na região metropolitana, uma candidata chegou atrasada e, mesmo assim, conseguiu passar tranquilamente por esse portão 45 minutos depois do horário determinado no edital. Segundo esse advogado, a banca examinadora cometeu um erro grave ao permitir a entrada da candidata. O edital ele foi bem taxativo no sentido que todos os candidatos deveriam estar lá até 10 minutos antes do início da prova. Então, em função dessa normatização do próprio edital, não havia possibilidade desse expediente da banca examinadora permitir a entrada do candidato. O problema é que a candidata não só fez a prova, como ficou com a única vaga de professor oferecida pela Unifesp. Ela foi classificada em primeiro lugar com uma diferença de apenas 0,3 do segundo colocado, que levou o caso aos tribunais, alegando o descumprimento das regras do edital. Antônio, que já foi professor substituto na mesma universidade, diz que ficou inconformado. Há 3 anos tentava passar em concursos para ser efetivado. Para ele, houve favorecimento. No final do concurso, ao entregar a minha prova, eu também procurei a presidente da banca, como outros fizeram. E reclamei, como outros também fizeram.
protestando contra a autorização de entrada dessa candidata e exigindo que a nossa reclamação constasse em ata. O processo foi analisado por esta juíza da primeira instância de São Paulo. Segundo ela, a candidata justificou o atraso pelo excesso de trânsito no dia da prova. A banca, de fato, descumpriu o edital ao permitir que uma candidata retardatária ingressasse na sala de prova e realizasse a prova. E, além disso, decidiu-se que a alegação de excesso de trânsito não é um evento imprevisível e inevitável, de modo a justificar uma exceção da norma prevista no edital. Nesse processo, em primeiro grau, decidiu-se, então, que essa candidata deveria ser eliminada, né? E o segundo candidato foi classificado, então, em primeiro lugar. A defesa da professora recorreu, mas o Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve a decisão e ressaltou. Não apenas houve descumprimento da norma prevista no edital, como também violação aos princípios constitucionais da igualdade e da impessoalidade. Porque a banca, ao admitir uma candidata que chegou atrasada, ela, na verdade, favoreceu essa candidata em detrimento dos outros candidatos que chegaram no horário. Isso foi muito interessante para que as universidades e todos aqueles órgãos públicos que participam de certa forma, acabam querendo interpretar normas editalícias a seu bel prazer, possam entender que isso não pode ocorrer, sob pena de haver uma grande injustiça e em detrimento de pessoas que participam honestamente dos editais. O professor Antônio foi efetivado no cargo e voltou a fazer o que mais gosta, a dar aulas, e incentiva as pessoas a buscarem seus direitos. Ao invés de se sentirem frustradas ou incapacitadas devido ao insucesso no concurso, que elas fiquem atentas, vigiem e, se acharem que foram vítimas, que recorram à justiça. Com certeza elas vão contribuir para uma cultura em que a justiça vai estar se aparelhando para, no futuro, evitar casos da mesma natureza. E para evitar tanta dor de cabeça, quem ainda está estudando para um concurso ou vestibular, o melhor mesmo é ficar atento. Acho que todo mundo tem que se preparar também para esse envolto, o horário da prova, como se preparar, estar bem no momento, uma boa noite de sono, uma boa preparação. Acho que tudo isso é importante, tanto quanto estudar. O investimento que a gente tem aqui é muito alto, de tempo, de esforço, então a gente não pode perder por esses pequenos detalhes, né? Não pode brincar, é muito rigoroso. Tem que chegar lá pelo menos uma meia hora antes, eu acho que já é um horário ideal, assim. Cuidar só um pouquinho mais e não colocar em risco todo esse processo de preparação. Porque eu digo para o aluno que quando ele se atrasa, quando ele perde uma prova, quando ele chuta uma pergunta, uma resposta, por exemplo, num gabarito que cada errada anula uma certa, ele está colocando em risco todo o processo de preparação dele, está colocando em risco o sonho dele. Então, não se organizar, não planejar o dia da prova ou não planejar qualquer uma das etapas é colocar em risco o grande sonho. Ainda falando em concurso público, você já imaginou ser desclassificado de uma prova porque tem um joanete? O episódio aconteceu no Rio de Janeiro e impediu um jovem de assumir a vaga de carteiro. Ele contestou a decisão dos Correios e você revê agora qual foi o entendimento da Justiça. Para passar em um concurso público e ser carteiro, Luciano precisou de muita persistência. Fez a prova dos Correios com mais de 2.000 inscritos e apenas 27 vagas. Eu tive que abrir mão de muitas coisas e ficar basicamente um ano estudando para poder chegar a sentir segurança que eu realmente iria passar. Foi bastante imenso o esforço que eu fiz. Tanta dedicação fez com que ele vencesse a concorrência. O jovem também foi aprovado nos exames físicos. Só na última etapa do processo seletivo, no exame pré-admissional, ele acabou desclassificado. De acordo com o laudo da banca médica, Luciano era portador de hálux valgus, o popular joanete.
Eu nunca tive isso. Logo que eu fiquei sabendo, eu procurei 2 ortopedistas, né, para poder ver o que eles me diziam. E eles me disseram que eu não tinha nada, nenhum tipo de joanete, nada que me impedisse de entrar nas agências do Correio como funcionário. O joanete é uma deformidade no primeiro dedo do pé que provoca um desalinhamento entre os ossos. Para conseguir a vaga, Luciano procurou a Defensoria Pública da União e entrou com uma ação judicial contra os Correios. Durante o processo, um médico perito da própria Justiça Federal examinou os pés do candidato e não encontrou o tal joanete. O caso é espantoso porque ninguém enxergou mais joanete. Nem a médica que ele consultou, nem o perito do juízo, que fez um exame detalhado no pé dele, nos 2 pés, e não achou joanete nenhum. O juiz que analisou o caso anulou a desclassificação de Luciano, mas os Correios entraram com um recurso. Em segunda instância, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região manteve a mesma decisão. Espero que acabe logo essa novela. Eu confio na justiça, entendeu? Que tudo vai dar certo. Os Correios recorreram, mas a decisão foi mantida. Luciano agora espera para ser chamado. Uma economia de R$30 mil que custou a vida de 21 pessoas e deixou centenas com sequelas graves. A tragédia do Celobar estampou jornais do país inteiro. Durante uma radiografia feita com contraste, as vítimas tomaram remédio adulterado e foram intoxicadas por uma substância presente em veneno para ratos. Até hoje, as famílias lutam para conseguir uma indenização. Eliane Virtman mostra o julgamento mais recente sobre o caso. Era para ser apenas um exame de rotina. Com dor no estômago, a professora de inglês Regiane Lapoli procurou uma clínica em Goiânia e foi orientada a fazer um raio-x com contraste. Regis, o filho caçula, conta que a mãe já chegou em casa passando mal. Dor de cabeça, náuseas e muita indisposição. E o quadro dela só foi piorando e a gente não sabia, ninguém nos orientou o que fazer. E no final do dia, a gente teve que correr para o hospital já para dar uma assistência, que ela mal andava e nem com a face toda repuxando. Regiane morreu no mesmo dia. A causa? Envenenamento. A professora tinha 51 anos e foi a primeira vítima do Celobar. Em 2003, o medicamento usado como contraste em exames radiológicos foi manipulado pelo laboratório Enila, sem a autorização da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Na época, a principal matéria-prima do medicamento, o sulfato de bário, era importado da Alemanha e estava em falta. Os funcionários do laboratório, então, foram orientados a substituir o conteúdo por carbonato de bário, substância presente em veneno para matar ratos. A primeira denúncia foi feita em abril do mesmo ano pela própria química responsável pelo laboratório Enila, no Rio de Janeiro. A funcionária notificou a Secretaria Estadual de Saúde, subordinada à Anvisa. Mas nada foi feito. O produto foi distribuído para vários estados. A maior parte foi parar em clínicas e farmácias de Goiânia. Além de Regiane, 20 pessoas morreram depois de usar o Celobar. Outras 300 ficaram intoxicadas e sofrem ainda hoje com as sequelas. O advogado responsável pelos processos conta como os efeitos da intoxicação são graves. Muitas das que sobreviveram, eu tive notícia de morte decorrente de câncer. Outras têm problema de depressão, dificuldade de locomoção, câncer, porque o bário ele realmente é muito tóxico. Foram produzidas 4.600 unidades do lote adulterado. O medicamento foi enviado para 9 estados e o Distrito Federal. De acordo com o advogado das famílias, o inquérito policial mostrou na época que o objetivo do laboratório era meramente econômico. Ficou apurado que toda essa adulteração se deu para simplesmente economizarem R$30 mil com a importação do insumo, sulfato de bário. Foi meramente para a economia e simplesmente uma atrocidade. Na Justiça Estadual, os donos do laboratório Enila foram condenados a mais de 20 anos de prisão, mas recorreram e respondem pelo crime de adulteração de medicamentos
em liberdade. Inconformados, os parentes das vítimas também procuraram a Justiça Federal. Acusam a Anvisa de omissão na hora de fiscalizar o laboratório. Infelizmente, o órgão que era para fiscalizar não fiscalizou, o produto foi inserido no mercado, né, sem fiscalização, porque se tivesse um controle, tivesse sido bloqueado, confiscado, nem todas as mortes seriam poupadas, né? Então, o órgão que era fiscalizador não cumpriu com o seu papel. Em um dos julgamentos, ao analisar o recurso da família de um mecânico, também de Goiânia, morto pelo Celobar, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região reconheceu a falha da Anvisa e determinou o pagamento de R$ 450 mil para os parentes da vítima. Para a Justiça, a denúncia feita meses antes pela química do laboratório deveria ter sido levada em conta pela agência e evitado as mortes. O que a gente conseguiu apurar é que a Anvisa jamais fiscalizou efetivamente o pátio industrial do laboratório Enila. A Anvisa não quis gravar entrevista, mas por meio de nota, a Advocacia Geral da União, que faz a defesa da agência, negou que houve falta de fiscalização ao laboratório Enila. Afirmou que a Anvisa tomou as providências ao ter conhecimento dos problemas. A nota explicou também que a Anvisa não é responsável pelos danos morais causados aos parentes das vítimas. Por isso, a AGU pediu a reformulação do julgamento no TRF da Primeira Região. A família do Regis também procurou a Justiça, que determinou o pagamento de R$ 500 mil para cada parente. Mas o julgamento foi suspenso e deve ser retomado nos próximos meses. Para ele, a decisão judicial favorável à família de Goiânia traz novo ânimo e renova a esperança de uma vitória nos tribunais. Uma luta aí que a gente não esquece dela o dia todo, isso aí vem sempre na mente, então a gente vai fazer isso por ela também, né? Porque eu acho que culpados têm que ser punidos. A gente fica por aqui, mas na semana que vem tem mais Via Legal para você. Não esqueça de acompanhar o nosso programa pelas redes sociais. Até mais, tchau!